Jesus não quer energia do público, ele quer a verdadeira adoração, ainda que seja entre três pessoas. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz assim: Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ao assistir uma participação de uma dupla sertaneja em um programa de TV, o que me chamou a atenção foi eles relatarem a importância do público. Eles querem casa cheia. Eles querem o maior número de pessoas em seus shows. Mesmo com todo o acerto financeiro, com toda a organização técnica, com toda a tecnologia no som, eles querem ouvir a plateia, eles querem ouvir o público interagir, eles querem receber uma boa energia do público. Há uma frase muito famosa que diz o seguinte: não é a quantidade, e sim a qualidade. Já ouvi muitas mensagens dizendo que Deus ele não quer quantidade, e sim qualidade. Eu não acho certo trazer isso para os púlpitos, porque Deus ele quer os dois, quantidade e qualidade. Quantidade está quando a sua palavra diz que o desejo dele é salvar a todos, mas devido ao livre arbítrio, muitas pessoas não vão querer a salvação. E no que diz respeito à qualidade, isto é adquirido quando há obediência, quando há um interesse em aprender a palavra de Deus. Há um equívoco de interpretar a fala de João Batista quando ele disse que é necessário que Jesus cresça, e ele deve crescer mesmo, e que o homem deve diminuir. Muitas pessoas ao longo da história interpretou isso de que você não deve ser reconhecido, de que você deve se desvalorizar diante das pessoas. E não é nada disso. O que não pode haver é o homem estar em evidência, o homem querer estar em tudo e deixar Deus para depois. O que não deve acontecer na obra de Deus é o argumento dos homens falarem mais alto. Isso sim é pecado. E se analisarmos a palavra de Deus, vamos ver que da boca do próprio Deus, ele levantou pessoas para serem reconhecidas publicamente. Ao passo que ele também permitiu que muitas pessoas desenvolvessem a sua obra no anonimato. Daí eu pensei que não era da parte de Deus tornar um mensageiro pregador famoso, um levita cantor famoso. E alguns Deus levanta para serem reconhecidos publicamente. E outros, Deus permite que continuem no anonimato. E entre tantas passagens bíblicas, nós temos, antes da travessia do Rio Jordão, Deus falando com Josué, no capítulo 3 de Josué, e o versículo 7, que nos diz assim:
Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Uma certa vez, um pastor contou um testemunho que no começo da sua caminhada com Deus, ele auxiliava um pastor. E este consagrou ele como obreiro. E esse pastor tinha um defeito consigo mesmo. Ele observava o início do culto. Se houvesse muitas pessoas, ele pregava. Se houvesse poucas pessoas, ele transmitia a oportunidade para este obreiro. E os dias foram se passando, esse pastor deixou este ministério e quem assumiu foi o obreiro. Entendemos que esse pastor pecou diante de Deus porque ele não queria que as pessoas estivessem ali para ouvir a palavra de Deus, e sim os seus argumentos. Ele não queria que as pessoas estivessem ali para buscar a presença de Deus, mas para tão somente ver a pessoa dele ali na frente. Muitos hoje estão caindo na armadilha de Satanás pelo fato de querer se aparecer, de querer o público só para si. Vemos hoje uma carência na casa de Deus, na área da música, do louvor. Há uma carência, há uma necessidade de tocadores. No passado, os grupos de louvores tiveram muitas dificuldades. Nem todos tiveram à sua disposição recursos para adorar ao Senhor. Nem todos disponibilizavam de mesa de som, caixa amplificada, microfones, instrumentos musicais. Nem todos tinham um tocador de vinil, um tocador de fitas, que também era o gravador. A música era tirada de ouvidos. Hoje continua, mas muitas pessoas recorrem às cifras da internet. E a música era copiada em um procedimento de voltar a fita cassete, ou seja, eram muitas dificuldades. E o Senhor recebia a ministração de louvor exatamente porque havia união, havia amor, havia motivação, havia um querer, havia uma responsabilidade. E quando as pessoas se reuniam, não havia lugar para o homem. Era tudo para a glória de Deus. Muitos pastores hoje, eles têm uma necessidade de tocadores que venham comparecer na escola bíblica, nos cultos no meio da semana, nos ensaios. E sabemos perfeitamente que muitos têm as suas ocupações. Muitos estudam, trabalham,
fazem cursos. É exatamente por isso que há uma escala. E esta escala é difícil de acontecer, porque não tem quem compareça. E aquele que pode comparecer, ele fica sobrecarregado. Agora, estes tocadores, com todo o respeito, aqueles que têm compromisso, que honram o que fazem para Deus, os tocadores que não têm compromisso com a obra de Deus, eles estão no domingo à noite. Eles estão nos eventos que acontecem, nas festividades. E dá a entender que eles querem serem vistos. Dá a entender que eles querem as multidões. Daí há um perigo de cair na armadilha de Satanás. Porque é isto que ele quer colocar na cabeça do levita mensageiro. É isto que ele quer colocar na cabeça do levita músico. Querer fazer para Deus se tiver casa cheia. E Deus não quer isto. Então precisamos fazer para Deus. O rebanho do Senhor não deve ser tratados como um público qualquer, como uma plateia, como um auditório. O rebanho do Senhor são pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E Deus, pelas suas infinitas misericórdias, ele não precisa de multidões para manifestar sua presença. Imaginem se Deus dependesse do maior número de pessoas para manifestar sua presença. Já pensou se ele só se manifestasse a partir de 50 pessoas em diante? Seria tão ruim. Deus não é como o homem. O homem, para se satisfazer, ele quer casa cheia. Ele quer o maior público. E como eles dizem, eles querem as boas energias do público. Disse Jesus: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se fazia presente e ele faz. Agora, com uma condição: não é se reunir para outras coisas, mas se reunir em o seu nome. Uma passagem que nos deixa maravilhados é em João, o Evangelho, capítulo 4, e o versículo 24, que diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, a obra dele em toda a terra, em cada culto, em cada reunião dos crentes, Deus continua à procura, continua em busca dos verdadeiros adoradores. Jesus não quer público e nem a sua energia. Jesus quer os verdadeiros adoradores. Que Deus abençoe a todos.